Comunicação não violenta. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Marshall B. Rosenberg. Nesta obra, o autor apresenta sua metodologia de comunicação não violenta de maneira prática e didática. Colocar em prática os ensinamentos deste livro te ajudará a melhorar os seus relacionamentos, o tornará mais empático e pacífico. Esta metodologia pode ser aplicada em diversas situações, nas escolas, na comunidade e até mesmo na política. A base da comunicação não violenta. O autor acredita que todo ser humano gosta de dar e receber de forma empática e questiona: o que será que nos desliga dessa natureza no decorrer de nossas vidas? O que nos leva à violência? E, principalmente, o que faz com que alguns de nós não percam essa característica, mesmo em situações difíceis? Enquanto estudava os fatores que afetam nossa capacidade de nos mantermos compassivos, o autor ficou impressionado com o papel crucial da linguagem e do uso das palavras. Ele percebeu que existe uma forma de falar, de ouvir, que nos leva a nos entregarmos de coração e a nos conectarmos a nós mesmos e a outras pessoas de maneira que a compaixão floresça. Rosenberg denomina esta abordagem como comunicação não violenta, ou CNV. A CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvimos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes, baseadas na consciência do que estamos percebendo, sentindo e desejando. A CNV permite que as pessoas se expressem com honestidade e clareza, ao mesmo tempo em que dão aos outros uma atenção respeitosa e empática. O processo da CNV. Existem 4 componentes principais da CNV. São eles: as ações concretas que estamos observando e que afetam nosso bem-estar, como nos sentimos em relação ao que estamos observando, as necessidades, valores, desejos, etc., que estão gerando nossos sentimentos, as ações concretas que pedimos para enriquecer nossa vida. O autor diz que as 2 principais características da comunicação não violenta são expressar-se honestamente por meio dos 4 componentes e também receber com empatia por meio dos 4 componentes. Algumas pessoas usam a CNV para responder compassivamente a si mesmas, outras para estabelecer maior profundidade em suas relações pessoais, e outras ainda para gerar relacionamentos eficazes no trabalho ou na política. A comunicação que bloqueia a compaixão. Algumas formas de comunicação nos tiram de nosso estado compassivo natural. O autor se refere a esse tipo de comunicação como comunicação alienante da vida. Rosenberg explica que é importante não confundir juízos de valor com julgamentos moralizadores. Os juízos de valor refletem o que acreditamos ser melhor para a vida, como valorizar a honestidade, liberdade, etc. Fazemos julgamentos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com nossos juízos de valor. A violência é ruim. Pessoas que matam outras são más. Se fôssemos criados falando uma linguagem mais compassiva, teríamos aprendido a falar diretamente sobre nossas necessidades e nossos valores, em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando eles não são atendidos. Por exemplo, em vez de "a violência é ruim", poderíamos dizer: tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Valorizo a resolução de conflitos por outros meios. Crescemos usando uma linguagem que, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e fazer julgamentos. É comum que esse tipo de educação nos faça questionar se há algo errado com os sentimentos e as necessidades que possamos estar vivenciando. Aprendemos desde cedo a isolar o que se passa dentro de nós. O autor afirma que a comunicação alienante da vida tanto se origina de sociedades baseadas na hierarquia ou dominação, quanto sustenta essas sociedades. Quanto mais as pessoas forem ensinadas a pensar em termos de julgamentos moralizadores que mostram que algo é errado ou mal, mais elas serão treinadas a consultar as autoridades para saber a definição do que é certo, errado, bom e mal, em vez de apenas olhar para dentro e lidar com os próprios sentimentos.
Observar sem avaliar, identificar e expressar sentimentos. O autor explica que o primeiro componente da comunicação não violenta é necessariamente separar observação de avaliação. Precisamos observar, sem acrescentar nenhuma avaliação, o que vemos, ouvimos ou tocamos, que afeta nossa sensação de bem-estar. O segundo é expressar como nos sentimos. Para a maioria das pessoas é difícil fazer observações que sejam isentas de julgamento, crítica ou outras formas de análise sobre as pessoas e seu comportamento. Desenvolver um vocabulário de sentimentos que nos permita nomear ou identificar de forma clara e específica nossas emoções nos conecta mais facilmente uns com os outros. Nós temos um repertório de palavras enorme para rotular os comportamentos das outras pessoas, mas não desenvolvemos este repertório gigantesco para falar de nossas próprias emoções. Saber expressar os seus sentimentos de forma clara será muito valioso não somente na vida íntima, mas também no âmbito profissional. Quando nos permitimos ser vulneráveis por expressarmos nossos sentimentos, resolvemos conflitos mais facilmente. Ouvindo uma mensagem negativa. 4 opções. A comunicação não violenta aumenta nossa percepção de que o que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas nunca deve ser a causa dos nossos sentimentos. Quando alguém nos passa uma mensagem negativa, temos 4 opções de como recebê-la. Uma delas é tomar aquilo como pessoal e escutar apenas acusação e crítica. A segunda opção é culpar a pessoa que está fazendo a crítica, o que costuma causar raiva. O autor diz que julgamentos, críticas, diagnósticos e interpretações dos outros são todos expressões alienadas de nossas próprias necessidades e valores. Quando os outros ouvem críticas, tendem a investir sua energia na autodefesa ou no contra-ataque. Quando recebemos uma mensagem negativa, uma terceira opção é iluminar nossa consciência a respeito dos próprios sentimentos e necessidades. E, finalmente, uma quarta opção, ao recebermos uma mensagem negativa, é virar o foco para a consciência dos sentimentos e necessidades da outra pessoa, exercitando a empatia. Pedindo aquilo que enriquecerá a nossa vida. O quarto componente do processo aborda a questão do que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer nossa vida. Quando nossas necessidades não estão sendo atendidas, depois de expressarmos o que estamos observando, sentindo e precisando, fazemos então um pedido específico. Pedimos as ações que possam satisfazer nossas necessidades. O autor diz que devemos evitar frases vagas, abstratas, e formular nossos pedidos na forma de ações concretas que os outros possam realizar. Solicitações não acompanhadas dos sentimentos e necessidades do solicitante podem soar como exigências. Rosenberg afirma que quanto mais claros formos a respeito do que queremos obter, maior será a probabilidade de conseguirmos. Uma forma de ter certeza de que a mensagem que enviamos é a mesma que foi recebida é podermos pedir para que a pessoa repita o que foi falado. O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. Receber com empatia. O autor define empatia como a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. O problema é que muitas vezes, em vez de sermos empáticos, sentimos uma forte urgência de dar conselhos ou encorajamento e de explicar nossa própria posição ou nossos sentimentos. Mas a empatia requer uma atitude diferente, sem julgamentos. Precisamos sentir empatia para dar empatia. Quando percebemos que estamos sendo defensivos ou incapazes de oferecer empatia, precisamos parar, respirar, sentir empatia por nós mesmos, gritar de modo não violento ou até mesmo dar-nos um tempo. Quanto mais temos empatia pela outra pessoa, mais seguros nos sentimos. O autor afirma que quanto mais nos conectamos com os sentimentos e necessidades por trás das palavras das outras pessoas, menos assustador se torna nos abrirmos para elas. Quando escutamos os sentimentos e necessidades das pessoas, paramos de vê-las como monstros. Empatia pelo não e pelo silêncio.
Ter empatia com o não de alguém nos protege de tomá-lo como pessoal. O autor explica que, devido à nossa tendência a entender como rejeição quando alguém diz não ou não quero fazer isso, é importante que sejamos capazes de ter empatia com essas mensagens. Quando entendemos os sentimentos e necessidades por trás do não de alguém, temos clareza do que essa pessoa está querendo e que a impede de responder da forma como gostaríamos. Se as tomarmos como pessoais, podemos nos sentir magoados sem compreender o que realmente está acontecendo dentro da outra pessoa. É importante se colocar no lugar do outro e entender verdadeiramente o que a pessoa está sentindo e não o que está pensando sobre você. Uma das mensagens pelas quais é mais difícil termos empatia é o silêncio. Isso é ainda mais difícil quando nos expressamos de forma vulnerável e precisamos saber como os outros estão reagindo às nossas palavras. Ter empatia pelo silêncio, escutando os sentimentos e necessidades por trás dele. Já vimos como a CNV contribui para nossos relacionamentos, mas a aplicação mais importante talvez seja a maneira que tratamos a nós mesmos. Obviamente, quando somos violentos para com nós mesmos, é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros. As pessoas foram ensinadas a julgar a si mesmas de modo que, se o que elas fizeram foi errado ou ruim, elas acham que merecem sofrer pelo que fizeram. É trágico que tantos de nós tenhamos ódio por nós mesmos, em vez de aprendermos com os erros que mostram nossas limitações e nos guiam em direção ao crescimento. Rosenberg diz que gostaria que a mudança fosse estimulada pelo desejo de melhorar nossa vida e a dos outros, em vez de por energias destrutivas como a vergonha ou a culpa. Quando julgamos que alguém está errado ou agindo mal, o que estamos realmente dizendo é que essa pessoa não está agindo de acordo com nossas necessidades. Quando julgamos a nós mesmos, o que estamos dizendo é: eu mesmo não estou agindo em harmonia com minhas próprias necessidades. Neste caso, o autor aconselha a nos autoavaliarmos de forma que nos leve à mudança na direção que gostaríamos de ir, por respeito a nós mesmos, e não por culpa, ódio ou vergonha. É como um luto, uma experiência de arrependimento, mas um tipo de arrependimento que nos ajuda a aprender com o que fizemos, sem nos culparmos ou nos odiarmos. O próximo passo é o auto-perdão, conectar-nos com a necessidade que estávamos tentando atender quando tomamos a atitude da qual agora nos arrependemos. A cada escolha que você fizer, esteja consciente de qual necessidade ela atende. Rosenberg diz que ao revermos as ações sem alegria às quais costumamos nos sujeitar e substituirmos tenho de fazer por escolho fazer, descobriremos mais prazer em nossa vida. Expressando a raiva. É preciso manter-se consciente dos sentimentos violentos que surgem em nossa mente sem julgá-los. O autor afirma que culpar e punir os outros são expressões superficiais de raiva. Se desejarmos expressar plenamente nossa raiva, o primeiro passo é tirar de outra pessoa toda a responsabilidade por nossa raiva. Os 4 passos para expressar a raiva são: parar e respirar, identificar nossos pensamentos que indicam julgamentos, conectar-nos com nossas necessidades e expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Em algumas situações, o diálogo pode ser impossível e pode haver a necessidade de usar a força física para evitar algum prejuízo maior. Nestes casos, é preciso que estejamos atentos para usarmos a força com a intenção de proteção e não de maneira punitiva. Nessas situações, pode ser que precisemos recorrer à força. A intenção por trás do uso protetor da força é evitar danos ou injustiças. A intenção por trás do uso punitivo da força é fazer que as pessoas sofram por seus atos percebidos como inadequados. O autor explica que quando temos medo de ser punidos, concentramo-nos nas consequências, não em nossos próprios valores. O medo da punição diminui a autoestima e a boa vontade. Culpar e punir não contribuem para as motivações que gostaríamos de inspirar nos outros. Libertando-nos e expressando apreciação na CNV. Todos nós aprendemos coisas que nos limitam como seres humanos, seja de pais bem-intencionados, de professores, de religiosos ou de outras pessoas.
Precisamos de muita energia e consciência para reconhecer esse aprendizado destrutivo e transmutá-los em pensamentos e atitudes que servem aos propósitos da vida. Rosenberg afirma que todos nós podemos nos libertar do condicionamento cultural. Ao escutar nossos próprios sentimentos e necessidades e ao entrar em empatia com eles, poderemos nos libertar da depressão. Concentre-se no que deseja e não no que deu errado. Desarme o estresse, escutando seus próprios sentimentos e necessidades e sendo mais empático com as pessoas. Você fez um trabalho muito bom nesse relatório. Você é uma pessoa muito sensível. Cumprimentos como esse são muitas vezes julgamentos dos outros, ainda que positivos. Perceba que quando falamos desta forma, revelamos pouco do que está acontecendo dentro de quem fala e estabelecemos que quem fala está em posição de julgar. Defino julgamentos, tanto positivos quanto negativos, como comunicação alienante da vida. O autor explica que quando usamos a CNV para expressar apreciação, é simplesmente para celebrar, não para obter algo em troca. Nossa única intenção deve ser celebrar como nossa vida foi enriquecida pelos outros. A CNV distingue claramente 3 componentes ao expressarmos apreciação: as ações que contribuíram para nosso bem-estar, as necessidades específicas que foram atendidas, os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento dessas necessidades. Agradecer na CNV. Isso é o que você fez. Isso é o que sinto. Essa é minha necessidade que foi atendida. Da mesma maneira, devemos saber receber elogios. Ouvimos o que fizemos que contribuiu para o bem-estar dos outros. Escutamos seus sentimentos e as necessidades que foram atendidas. Aceitamos a alegre realidade de que cada um de nós pode melhorar a vida das outras pessoas. Receba a apreciação sem se sentir superior e sem falsa modéstia. Quando recebemos elogios desta forma, podemos aceitá-los sem nenhum sentimento de superioridade ou de falsa humildade. Podemos comemorar junto com a pessoa que demonstra sua apreciação. Insights. Quando analisamos o outro, estamos expressando nossas próprias necessidades e valores. Precisamos nos autorresponsabilizar por nossos próprios pensamentos e comportamentos. O primeiro passo para a CNV é observar sem avaliar. É impossível nos conectarmos com outras pessoas se não estivermos conectados a nós mesmos. Neste livro, você aprendeu que a comunicação não violenta pode transformar a nossa realidade, pois faz com que as pessoas se conectem de forma mais empática, pacífica e humana. Através deste método, aprendemos a avaliar as circunstâncias sem julgar e a se colocar no lugar da outra pessoa, mesmo nos momentos mais difíceis. Este tipo de comunicação traz inúmeros benefícios aos relacionamentos em geral, pois nos leva a uma conexão mais profunda com nós mesmos, para que possamos melhorar a qualidade de vida de outras pessoas e servir a um propósito maior.